Olá, meus irmãos. Sou Márcia da Cal, do Grupo Espírita Coração de Jesus, e hoje eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar o nosso estudo de hoje, eu vou ler uma passagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título dessa passagem de número 176 é Necessidade do Bem. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Quem falou isso foi Paulo, na passagem aos Hebreus. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade do perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor do que ontem, e tudo amanhã será melhor do que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Eu convido a todos os irmãos para elevar os pensamentos ao alto e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor. Pedimos permissão para iniciar o nosso estudo de hoje, rogando a Deus Pai a misericórdia divina e ao nosso irmão maior, Jesus, para que esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje é do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que lhe dê a vossa mão direita. E nós vamos falar sobre os itens 13 e 14, que são cartas, mensagens de Carita, que foi martirizado em Roma na época da era cristã. E essas duas mensagens de Carita nos traz essa mensagem, assim, a mensagem de número 13. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está. Sois dele, amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia o semblante, que seus corpos tiranos do espírito tinham fome, e que se é certo que minhas palavras lhes aceleravam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem,
Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto ela é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificante árvore, que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Leão, 1861. E a mensagem de número 14. Várias maneiras há de fazer a caridade, que muito dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo da vossa maneira de proceder para com aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitarem sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Fazer-me-ei compreender por um exemplo. Vejo, várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas
não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um desses dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que o coração dos infelizes o amor acompanha de perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhe de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também o seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Então, nessas duas passagens que eu li para vocês, a gente vai rever, né, que fazer o bem é um dever de todos nós. E, por isso, dispensa a necessidade de reconhecimento ou de recompensas. Portanto, nós não devemos buscar aplausos ou elogios ou divulgação do que havemos feito. O verdadeiro bem, ele age em silêncio. Não necessita ser divulgado nem o benfeitor e nem quem foi beneficiado. Recebemos o agrado de Deus e a satisfação interior de quem o pratica. A paz da nossa consciência em saber que nós agimos de acordo com a lei de Deus. É a lei de amor. A prática do bem com ostentação é uma demonstração de inferioridade moral nossa. Na prática da caridade, o maior beneficiado não é quem recebe, e sim aquele que a pratica. E ao sair pelas ruas, o cristão deve estar, então, atento para perceber os necessitados sem esperar que eles nos procurem, né? São os infortúnios ocultos. A caridade, ela é sempre humilde, espontânea, discreta, desinteressada e com muito amor ao próximo. Todos nós somos chamados e sempre dispomos de um meio de servir ao nosso irmão. O mérito da nossa ajuda, entretanto, não vai ter nenhuma relação com o valor de que dispomos, o valor material, mas sim com a generosidade e o desprendimento em fazer o bem, né, que acompanha esse nosso gesto de caridade. A falta de recursos não é, de forma alguma, um tipo de impedimento para a prática da caridade, porque se nós não dispomos de recursos, devemos procurar servir ao próximo através do nosso trabalho, da nossa inteligência, dos nossos talentos, até do nosso carisma em arrecadar outras pessoas, né? Aproximar outras pessoas que disponham dos recursos para nos ajudar nessa tarefa, né? E os nossos meios para realizar esses propósitos generosos serão atraídos, serão acompanhados de outros gestos caridosos de outros irmãos. Muitas vezes nós não dispomos de recursos materiais,
mas também não queremos expor esse fato por orgulho, por vaidade, não queremos dizer que não dispomos desses recursos materiais. E acabamos cultivando a indiferença e o egoísmo, virando as costas para esses nossos irmãos que são necessitados. E em muitas ocasiões, ao conquistarmos esses recursos, solicitamos, imploramos a Deus para ter esses recursos para ajudar aos próximos, e depois acabamos nos acostumando com esses recursos e queremos utilizar em nosso proveito próprio individual. A cobiça, a febre de sempre ter mais, acabam por nos atrapalhar, né? E atrapalham também de fazer essa caridade aos nossos irmãos necessitados, endurecendo os nossos corações. De que forma, então, nós podemos praticar a caridade sem ter esses recursos materiais? Através da caridade moral, né? Nós recebemos nessa passagem de Cáritas que eu li para vocês, que nós podemos prestar a caridade através de um serviço. Todo mundo sabe fazer alguma coisa que possa colocar em movimento em prol de outro necessitado. Nós também podemos fazer a caridade consolando os nossos irmãos das aflições que eles experimentam nesse momento. De que forma que podemos consolar? Através de uma escuta sensível. Às vezes a pessoa só precisa falar, né? Que nós prestemos atenção à fala do outro, e não só deixar falar por falar e sem dar atenção, verdadeira atenção. Nós, através dessa escuta sensível, nós podemos minorar em muito os sofrimentos morais desse nosso irmão. Também podemos diminuir os sofrimentos físicos através de prestação de serviços. Um curativo, uma consulta, uma orientação de como proceder para tratamento de saúde. Nós podemos dar ao nosso próximo uma parte desse nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso repouso, de tudo que dispomos. Uma palavra fraterna, um sorriso de esperança, um gesto amigável, ou simplesmente ouvir. Até mesmo num ato de insanidade, desequilíbrio emocional do nosso irmão, nós podemos ser caridosos nos calando, não revidando, deixando essa atitude ruim acalmar, né, para que ele não se endivide mais moralmente. Podemos orar pelos nossos irmãos, pelos que sofrem, estando encarnados ou desencarnados. Temos vários relatos de que as nossas preces pelos desencarnados que estão em sofrimento diminuem muito o sofrimento deles. É como um bálsamo, como um remédio para poder tratar esse sofrimento. A caridade moral, apesar dela não dispensar, né, de não ser necessário o recurso material, é a mais difícil de ser feita. E, ao mesmo tempo, também se torna mais meritório para aquele que consegue, pois quem dá, faz a caridade material, dá do que tem, mas quem procede com a caridade moral, doa do que é, doa do que tem dentro de si. E enquanto espíritas, né, conhecedores da verdade da reencarnação, da vida espiritual, nós devemos lembrar que aquele que hoje bate na tua porta, te procura, te incomoda na sua ociosidade, no seu repouso, né, pode ser um irmão, um filho de encarnações anteriores, e que muitas vezes nós deixamos suplicando, repelimos e deixamos de ajudar. Ao praticar a caridade, nós sempre recebemos
assistência da espiritualidade boa e amiga, pois nós nos tornamos instrumentos da misericórdia de Deus para com esses irmãos necessitados. Então, os recursos são enviados, eles nos alcançam para que, através de nós levemos esses recursos aos irmãos encarnados que passam por essas necessidades. Por mais pobres, por mais imperfeitos e cheios de dificuldades que também nos encontramos, nós sempre podemos praticar a caridade. Todos aqueles que se dedicam à beneficência recebem dos espíritos superiores acompanhamento dos trabalhos do bem, encorajamento e inspiração, ânimo para prosseguir na tarefa, direcionamento para encontrar os recursos e muitas bênçãos. Todos nós trazemos dentro de cada um de nós uma centelha de alerta chamada consciência. E também trazemos dentro de nós o sentimento divino da piedade, que é que nos impulsiona ao auxílio ao próximo, à caridade. E esse sentimento só necessita de um pequeno esforço nosso, um esforço fraterno, para que possa se expandir. A piedade, ela é chamada de irmã da caridade. Ela é uma mola que impulsiona as nossas atitudes fraternas, as nossas atitudes generosas e caridosas. Ela é a simpatia espontânea e desinteressada que nós experimentamos ao presenciar o sofrimento de um irmão. E não podemos ser indiferentes a esse sofrimento. Que nós retiremos desse estudo de hoje as instruções dos espíritos, né, e do espírito de Cáritas, para que possamos, então, nos movimentar cada vez mais em prol, em benefício do nosso irmão necessitado. Que nós estejamos em paz com essa centelha de alerta que é a nossa consciência, e que nós estejamos em paz a partir do momento que nós procuremos fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Porque a dificuldade que o irmão hoje experimenta é a nossa dificuldade do futuro, porque pela lei da justiça divina, o que nós hoje não procuramos diminuir, provavelmente necessitaremos experimentar essa dor para que tenhamos a noção da dimensão do sofrimento do nosso próximo. Façamos, então, nós a nossa parte, aquilo que nos compete, o nosso esforço, para que socorramos todos aqueles que nos procurem e que tenhamos também a sensibilidade de encontrar esse sofrimento, mesmo que não venham a nos trazer esse pedido de socorro. Que tenhamos essa sensibilidade e disposição para socorrermos, porque assim sendo, nós estaremos agindo conforme as leis divinas, cumprindo a justiça divina. Que estejamos em paz hoje e sempre. Convidou, então, nesse momento, a todos os irmãos a elevar mais uma vez os pensamentos ao alto e agradecer por essas mensagens de Cáritas, para que sigamos no nosso modelo de perfeição e guia que é Jesus, repetindo os seus passos, seguindo os seus passos, repetindo as suas atitudes, para que nos purifiquemos cada vez mais, para que cada gesto de caridade para com o próximo, também nós sejamos beneficiados pela espiritualidade superior. E agradecemos por todas essas oportunidades de fazer o bem, de seguir na seara do Mestre. Agradecemos hoje e sempre. Jesus permaneça conosco. Graças a Deus. Fiquem em paz, meus irmãos, e até breve.